Rapaziada, o Brasil ganhou ontem, vamos fazer o vídeo. Vamos falar de tudo. E, cara, rapaziada, primeiro tem que falar porque ontem não teve vídeo da Copa. Justamente por causa que ontem, quando eu assisti o jogo do Brasil, eu voltei muito tarde porque eu assisti o jogo do Brasil com meus pais em outro lugar, não foi nem aqui em casa. Então eu voltei, tipo, depois de meia-noite. E eu até gravei um vídeo depois de meia-noite sobre esse jogo, mas eu achei que não ficou bom, eu tava cansado. Então eu decidi gravar hoje de manhã. Vamos falar de tudo sobre o jogo. Vamos falar de tudo sobre o jogo e hoje ainda vai ter mais 2 vídeos, tá? Não, vai ter ainda mais 3. O do jogo da Holanda, não. O do jogo da Holanda, da Alemanha e o do Equador pra falar do Alaminda, do Preciado e do Alan Franco, que são os jogadores do Galo na Copa. Tá, vamos falar de tudo sobre o jogo de ontem. E vamos lá. Esse vídeo vamos falar do Brasil, tá? Vamos lá. Cara, a grande mudança da escalação do Ancelotti é que ele tirou o Igor Thiago, que foi titular no primeiro jogo, pra colocar o Matheus Cunha. E pra quem não sabe que é o estilo de jogo do Matheus Cunha, deixa eu tentar dar uma resumida pra vocês quem é o Matheus Cunha. O Matheus Cunha, cara, ele não é por mais que ele vista a 9 do Brasil, ele não é um 999 que fica parado lá dentro da área e só chuta, não. Ele é mais ou menos um falso 9, ele não é muito bem um 9, ele é um falso 9, que é o seguinte, ele volta pra armar, ele dá bons passes, então ele arma o jogo, até volta pra defender. Então ele não fica muito lá na frente, só esperando a bola chegar nele. Mas beleza, ele faz isso. Mas só que ele fica mais armando ali, sabe? Ajuda mais na criação das jogadas. Quase como um meio campista que tá um pouco mais na frente, mas ele ainda volta um pouco. Então o Matheus Cunha é esse tipo de cara. Foi bom pra dar dinâmica pro meio campo do Brasil, porque no primeiro jogo deu pra ver muito claro, enquanto os caras estavam brigando lá pra ponta, no meio, pra levar a bola para ataque, o Igor Thiago tava parado, só esperando a oportunidade chegar e não chegava. E o Matheus Cunha, ele cria essas oportunidades, tanto pro Vini, pro Rafinha. Então esse é o Matheus Cunha. Mas agora vamos falar do jogo. Cara, vamos lá. O primeiro gol do Brasil foi do Rafinha, gol que foi impedido. Vamos logo falar do Rafinha, cara. O Rafinha, ele tá dando tudo errado pra ele, né? O Rafinha, ele chega muito bem pra essa Copa, por mais que ele tinha lesionado antes. Em si, a temporada dele no Barcelona é muito boa. A temporada passada dele no Barcelona foi insana. E, cara, ele chega como um dos melhores jogadores do mundo e tá jogando como um dos piores. Desculpa, eu sou muito fã seu, Rafinha, mas, cara, é verdade, tá tudo dando errado pro Rafinha, cara. Ele tá vendo... Cara, tá tudo invertido pro Rafinha, cara. Não tá dando nada certo. Ele faz um gol, quando ele faz é anulado. Ele perde chances claras. Então, além desse gol ser anulado, ele perdeu várias outras chances durante o jogo que não podia perder. Então, antes da lesão dele, ele foi muito mal, muito abaixo. No primeiro jogo ele foi muito abaixo. E, cara... Eu acho que já dá pra questionar ele a ser titular, porque ele foi mal de novo. O Casemiro e o Rafinha, que foram principalmente muito mal no primeiro jogo, eu acho que o Casemiro deu uma consertada, o Rafinha não. O Rafinha eu acho que ele realmente... Ele tá muito mal nessa Copa, e igual foi na Copa de 22, que ele também foi muito mal. Então eu acho que o Rafinha tá realmente bem mal. Mas vamos lá, continuar falando que o primeiro gol sai diretamente de uma jogada do Vini, ele cria coragem, mas vamos falar do Vini depois, ele cria coragem, chuta pro gol, a bola rebate no pé do Matheus Cunha, um gol feio, mas gol do Matheus Cunha, gol do camisa 9, Matheus Cunha, e depois, outra jogada em que o Vini ele dá um passe pro Matheus Cunha acerta de esquerda, né, porque o Matheus Cunha é canhoto, mas também é bom com a direita, acerta um golaço de esquerda, simplesmente... lá dentro, e vamos falar do Matheus Cunha, que, cara, como eu fiquei feliz com o Matheus Cunha, porque eu achei que, principalmente com essa briga do Endrick e do Igor Thiago, o Matheus Cunha não ia ter muitos minutos, por mais que ele merecia muito, por causa que o Matheus Cunha é craque no time que ele joga, que pra quem não sabe é o Manchester United. E, cara, eu achei que ele ia, talvez, ser outro 9 que ia voltar à Copa sem gol, por causa que, beleza, quando ele entrar de falso 9, quando ele entrar com poucos minutos, então eu achei que ele não ia sair esse gol. Dito isso, ele faz logo 2 gols e é muito feliz, é muito bom. A gente não tem mais um 9 que vai e volta na Copa sem fazer um gol, que isso só aconteceu uma vez, foi com o Gabriel Jesus em 2018. Impressionante. Cara, Gabriel Jesus em 2018, que decepção. Mas vamos lá. Cara, como é bom o Matheus Cunha fazer esses 2 gols. É bom pra ele, é bom pra todo mundo, cara. É bom ter um 9 do Brasil marcando gol em Copa, cara. Então o gol dele, como 9 da Copa, ele já garantiu. Vamos lá. Depois... o outro gol foi um passe absurdo do Paquetá pro Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior sai cara a cara com o goleiro e a gol. E agora vamos falar do Vini, porque o Vini é meu jogador preferido, então eu sou meio suspeito pra falar dele. Mas ele merece. O que ele fez ontem, ele merece. Cara, o Vini, eu acho que finalmente ele aprendeu que é ser um líder da seleção brasileira. Ele assumiu o protagonismo. Além dele tá marcando os gols e tá dando as assistências que ele tá dando, ele tá chamando o jogo. Ele entendeu o papel dele na seleção brasileira, que é o principal craque, a principal estrela.
E, cara, ele finalmente pegou esse papel, ele tá chamando o jogo, tá jogando muita bola. E o Vini em 2022, a Copa dele foi boa. E pra quem achava que a Copa de 26 dele ia ser péssima, nós temos 2 jogos em que o Vini é o principal protagonista da seleção. Eu acho que o Vini ele não chega mais em um nível de coadjuvante e não tá jogando mais mal. O Vini, atualmente, o futebol que ele apresentou nesses 2 jogos, o tanto que ele chamou a responsabilidade pra si, é nível craque da seleção brasileira, o craque. Ele é o cara da seleção sem o Neymar, mas ele é o craque da seleção sem o Neymar até agora. Foram 2 jogos de protagonista. Marcou marcou o gol contra Marrocos, que rendeu um empate pro Brasil, jogou muita bola naquele jogo, e marcou o gol ontem. Fora o gol dele ontem, o tanto que ele chamou o jogo foi algo absurdo. Ele teve participação direta nos 3 gols. No primeiro ele chutou no goleiro, a bola rebateu, caiu no pé do Matheus Cunha. No segundo, ele deu um passe absurdo pro Matheus Cunha, em que simplesmente ele fez mais difícil e foi a melhor opção. Cara, ele teve uma visão de jogo naquele passe do Matheus Cunha pro segundo gol absurda. O Vini, ele tá jogando muita bola, é o protagonista da seleção. Esses 2 jogos dele, eu acho que é pra calar qualquer um. E, cara, se o Vini for esse tipo de jogador que nesse ciclo de 4 anos não joga nada na seleção, mas quando chegar a Copa ele vai, tá bom demais, rapaziada. Porque o Vini em Copa, essa Copa dele tá sendo algo absurdo, assombroso. O Vini tá jogando muita bola nessa Copa. Ele assumiu a responsabilidade da seleção. E fim de primeiro tempo, cara, no segundo, o que dá pra falar é sobre o Endrick. Ah, e vamos comentar da lesão do Rafinha, que logo depois entra o Ryan, cara. Eu não esperava que ia entrar o Ryan, eu não esperava de verdade. Mas ele entrou, eu achei que o Ryan fez uma boa partida, mas também não foi algo nada demais. Mas, pô, fez uma boa partida e é isso, rapaziada. O segundo tempo, depois entra o Endrick, ele faz um gol anulado. Cara, o Endrick, ele teve 2 toques na bola. Um foi durante o jogo e... Não, 2 toques na bola antes dele fazer o gol. O segundo toque na bola dele já foi um gol. Cara, absurdo, absurdo. Mas acabou sendo anulado e no final foi 3-0 pro Brasil. O Brasil conseguiu fazer um bom placar contra o Haiti. E é isso, rapaziada. Foi muito bom, foi muito bom. Eu acho que o melhor de tudo é que o Brasil finalmente achou sua forma de jogo. O Paquetá jogou muito bem. Casemiro se redimiu um pouco do último jogo. Vinícius Júnior é o craque da seleção. Tanto o Endrick quanto o Matheus Cunha se encaixaram, mas eu acho que agora sim, o Matheus Cunha ele vai pegar essa vaga de titular, porque ele merece mesmo. Paquetá finalmente jogou bola. E é isso. É isso, rapaziada. Brasil 3-0 no Haiti. Cara, tô muito feliz. E é isso, rapaziada. Mas também, vamos colocar um pouco os pés no chão, que é contra o Haiti. É fraco. Mas 3-0, anima qualquer um. É isso, valeu, tamo junto e tchau. Cara, que partida do Vini.